Salve, salve, amigos espectadores do jornal ES Hoje. Eu sou o Guga Gouveia e hoje nós estamos estreando com muita alegria e com muito orgulho o Fé Pública, o programa que vai te ajudar a enxergar os principais fatos e acontecimentos do nosso cotidiano através das lentes do Evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo, meu amigo e minha amiga. A cada programa, nós vamos tratar um tema que foi amplamente abordado nos veículos de comunicação através da teologia bíblica, da teologia cristã. Isso para que você, meu amigo que é cristão, possa entender melhor os temas e se posicionar de forma mais coerente com a sua fé, e você, meu amigo que não é cristão, a entender por que os cristãos se posicionam de determinadas maneiras acerca de temas específicos. E é claro que para ajudar a gente nesse desafio grandioso, eu tenho aqui ao meu lado convidados mais do que especiais. Vou começar apresentando o pastor Doronésio. Pastor Doronésio, ele é o pastor titular da Primeira Igreja Batista de Vitória, ele é psicanalista e também tem formação em Direito. E aí, pastor, tudo certo? E aí, Guga, tudo certo? Bom estarmos aqui. Deus abençoe e parabéns pelo programa. Muito obrigado, pastor. É uma satisfação ter você aqui conosco, tá bom? Estamos juntos. E aqui, ao meu lado direito, o reverendo Eric Rodrigues. O reverendo Eric, ele é reitor da Paróquia Anglicana Âncora, ele também é professor de ética do Instituto Teológico Anglicano e artista plástico. Eric, é muito bom ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, tá? Guga, é uma honra estar aqui discutindo temas importantes, à luz da nossa fé, com um time incrível desse, com o pastor Doronésio. Obrigado. Pô, cara, satisfação é toda nossa. E, meus queridos, sem mais delongas, nós vamos para o tema que vai ser o assunto abordado nesse programa. Nesse programa de estreia, a gente trata da crise dos indígenas Yanomami, a crise humanitária que está acontecendo com esses indígenas, e vamos saber como que Deus enxerga esse assunto à luz da sua palavra. Então, só para refrescar a nossa memória sobre esse tema, eis aqui um resumo bem resumido. Bom, os indígenas do território Yanomami, localizado no estado de Roraima, estão enfrentando uma crise sanitária e humanitária cujo conhecimento chegou a público desde o dia 16 de janeiro, quando profissionais do Ministério da Saúde estiveram na região para realizar o diagnóstico da situação e acabaram por decretar emergência em saúde pública de importância nacional. A região possui mais de 30 mil habitantes e é a maior reserva indígena do Brasil, com 96 mil quilômetros quadrados e cerca de 370 aldeias. Nos últimos 4 anos, cerca de 570 crianças indígenas Yanomami de até 5 anos morreram por causa da desnutrição, da pneumonia, diarreia e outras causas evitáveis. Somente em 2022 foram registrados cerca de 11.500 casos de malária nessa região. As fotos de crianças e idosos esquálidos e desnutridos, divulgadas na imprensa e nas redes sociais, causaram comoção dentro e fora do Brasil. E desde o fim de janeiro, mais de 1.000 indígenas foram resgatados em situação grave de saúde. As principais causas elencadas para a crise Yanomami são a desassistência governamental a esses povos, principalmente na área da saúde, o que é visto como omissão governamental, e também o garimpo ilegal. Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros atuem ilegalmente na região Yanomami. A invasão garimpeira é responsável por uma série de impactos sanitários, ambientais, socioculturais e econômicos sobre essas comunidades indígenas. Bom, esse foi um resumo muito resumido sobre o tema, mas que já dá base para a gente iniciar o nosso bate-papo. Reverendo Eric, quando a gente trata dos indígenas Yanomami, em larga escala a gente está falando dos povos originários da região do Brasil, aqueles que estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? Atualmente são cerca de 300 etnias. Então, o nosso espectador quer saber, à luz da Bíblia, como que Deus enxerga esses povos originários e como que nós, como cristãos, deveremos ter esse tratamento em relação aos povos originários. Guga, sua pergunta é excelente. Por quê? A gente tende a separar as pessoas, classificá-las, tipo, povos originários, juventude, os mais velhos. Como que a gente lida com essas pessoas
à luz da Bíblia? Primeiro a gente tem que saber como a gente lida com todos os seres humanos à luz da Bíblia. Todos são criaturas de Deus, ou seja, objeto da atenção de um Deus que soprou sua própria vida neles, os formou e colocou uma dignidade própria, por serem criaturas de Deus. Então, por aí você tem, assim, seja que tipo de ser humano for, qualquer um, ele é digno da graça de Deus, do favor de Deus e do amor de Deus. Então, a gente não pode pensar que existe algum tipo de gente ou de povo, sendo originário ou não, que ele pode ser colocado para fora disso, certo? Desse grande amor de Deus ao ato de criar, sustentá-los e mantê-los. Então, há uma dignidade própria em todo ser humano, uma sacralidade interna que precisa ser respeitada, certo? Então, não só em relação aos povos que estão sofrendo hoje, mas a todos, né? Então, os indígenas, eles são povos criados por Deus e nós precisamos respeitá-los, guardar, cuidar, ter uma relação de respeito, porque eles têm sua origem no próprio Deus. Então, à luz da Bíblia, todos os seres humanos, dentro de si, carregam uma sacralidade, certo? Uma graça especial de Deus, porque a origem dos seres humanos é Deus e retornam para Deus. Essa é a antropologia bíblica acerca dos povos, de todos os povos. E os indígenas estão incluídos nisso. Então, a gente tem que olhar para eles assim, como mesmo que eles não sejam de religiões cristãs originalmente, eles são seres humanos, portanto, alvos da graça e do amor de Deus. Show de bola. Então, pastor Doronésio, se Deus olha para os povos originários dessa forma, por que muitas vezes a gente tende a inferiorizar esses povos? Por que tantas vezes a gente olha esses povos como povos primitivos, assim, no sentido pejorativo dessa palavra, povos inferiores a nós? O Guga, eu creio que a questão você coloca muito bem, né? É a questão do olhar, né? O olhar de Deus, ele é o olhar da concretude, é o olhar da perfeição, tá bom? O pecado, ele traz um olhar diferenciado que nós vamos tendo para com o outro. E aí a gente pode se olhar como castas, como pessoas superiores, como pessoas inferiores, né? E aí nós temos todas essas mazelas que vivemos a cada dia. E é interessante que eu fui saber o que significa Yanomami, seres humanos, né? A própria essência do nome já diz isso. Então, eu creio que a gente está perdendo o olhar do outro. O outro é um ser humano, independente da etnia, da tribo, do povo, da raça, não é? Da questão sociopolítica e econômica. Então, você coloca muito bem. Deus olha, e é verdade, nós somos seres humanos, mas nós estamos nos olhando, não é? Numa outra situação, talvez nos aproveitando, não é? Dentro de um contexto que todos nós bem conhecemos. Precisamos olhar o outro pelos olhos de Deus, com certeza. Então, reverendo Eric, nessa situação dos Yanomami, a gente tem um conflito de interesses, né? De um lado, a gente tem o povo originário daquela região, que explora aquele território que tem milhares de quilômetros para sua subsistência. Do outro lado, a gente tem o poder econômico que tenta explorar aquele território da sua forma. Agora a pergunta é, existe alguma forma, à luz da Bíblia, de conciliar esses dois interesses, o direito humano do Yanomami ao seu território e a exploração econômica daquele território? Sim, mas olha, antes disso, e Doronésio e Guga, não sei o que vocês pensam sobre, mas tem algo que eu percebo que nós, na história recente do nosso país, a gente tem um silenciamento e um apagamento da importância de todos esses povos originários na nossa Constituição. Parece que eles são alienígenas, uma outra coisa que a gente tem um problema que a gente tem que lidar. Mas essa é a nossa raiz. Sem eles nós não existimos, né? Quando esse possível descobrimento do Brasil, já tinha muita gente aqui. E esse povo precisa ser respeitado e nós somos parte dessa gente também. São nossas raízes. Então, os indígenas são um problema para lidar. Em última escala, né, são nossos avós mais antigos.
É um caso de família, se você for estender. E a fé cristã, ela é um convite para estender aquilo que você chama de família. Não tem como você fazer a oração do Pai Nosso. Quem é esse nosso? É uma fé que te chama para pensar o outro como parte daquilo que você faz, até dentro do seu quarto. Jesus ensina, como é que você ora no seu quarto? Falando do Pai Nosso, é uma multidão. E os indígenas são parte dessa multidão que me constitui como brasileiro e como cristão também, como cristão brasileiro. Agora, tem sempre essa coisa assim, no debate sobre os indígenas de terra no Brasil, a gente vai resguardar a cultura desse povo, a sua integridade, mas a gente tem o dever do desenvolvimento econômico. Primeiro, eu acho que existem muitos mitos sobre o fazer econômico no Brasil e no mundo. Essa coisa que a gente tem que crescer e ter um PIB pujante, depois distribuir isso, e o povo indígena é uma pedra no sapato para a gente poder desenvolver e dar esse salto. Olha, a fé cristã hierarquiza isso. Nada que faça eu quebrar a integridade do outro vale a pena. Ainda mais o assunto aqui, pensa, é madeira ilegal, né? Ouro ilegal, pesca ilegal, tudo isso pode ser contornado se for seguir as regras, a legislação brasileira, que é muito rica, é ampla e dinâmica, e está um desrespeito das regras que já estão postas aí. Então não é assim, se a gente vai fazer valer isso como crime, né? Então o cristão jamais vai compactuar, certo, né, isso, pastor? Com crime. Exato. Então aquele é território que já é daquele povo, é respeitar a propriedade que já é deles por direito e que ninguém deveria lá macular os riscos que é a criação de Deus, macular a vida daquelas pessoas, porque isso é pecado, né? Então o desenvolvimento econômico, ele tem que ser um servo dos seres humanos. Seres humanos não podem ser sacrificados na fogueira do fazer econômico, seja por qualquer motivo. A economia, ela funciona bem como um cachorro na coleira, certo? É isso. Não o contrário. Esse grande a economia como se fosse um ente, né? Carregando seres humanos na coleira. Isso não faz sentido à luz da Bíblia. Então, assim, pastor Doronésio, a gente precisa colocar nessa situação, em todas as demais, os seres humanos como prioridade na nossa religião cristã. Guga, o Eric, ele traz para mim dois apontamentos interessantes. Na primeira fala dele sobre a sacralidade, né? Acho que isso a gente tem que entender, né? Que nós temos algo que é intocável, né? Dado por Deus, tá bom? Mas a segunda coisa nessa fala, e eu quero te fazer uma pergunta, você que está no seu ambiente. Você gostaria de que alguém entrasse na sua casa e tirasse a sua riqueza, os bens que você tem? Porque a coisa é complexa, né? A nível de Brasil, não é uma coisa muito simples. Mas, gente, se os índios têm a terra deles, riquezas deles, vão usar como eles quiserem, não é? A gente tem que olhar essa questão, não é? Da seguinte forma, tá bom? Falta exatamente a quem governa uma visão, uma ação, não é? Chamada imparcial, e nós sabemos muito bem disso, tem muitos interesses, tá bom? O interesse maior de Deus é no ser humano, então a gente tem que parar para pensar nisso com muita seriedade. Eu sei que tem situações aí dentro, né? Tem um garimpeiro, mas o garimpeiro até então vivia do que e onde, né? Ele tem que ser contemplado? Tem, mas a terra é do índio. E aqui para nós, gente, não é? Tem tanta terra nesse país e é tudo, não é? Tudo fértil. Eu acho que onde se planta, tudo dá. Então, e a história está aí. Então, acho que falta muito, não é? Já que a gente fala em fé pública, falta uma fé pública mesmo, de uma ação mais direta nesse sentido. Então, quando eu pego a palavra do Eric, né, eu entendo exatamente isso. A gente precisa, como povo de Deus, não é só dar uma fala, não é? É trazer uma reflexão para que a gente tenha uma vida mais tranquila e certamente uma vida justa. Certo, pastor Doronésio. E aí, já pegando o gancho nessa sua fala, eu te pergunto,
nós, como cristãos, diante de injustiças cometidas contra esses povos, né? Negligência governamental a direitos básicos como a saúde, diante de uma opressão perpetrada em nome do poder econômico, como que nós, como cristãos, devemos nos posicionar diante dessas injustiças cometidas contra esse povo? O Guga, toda injustiça, ela fere o coração de Deus, porque Deus é justo. Talvez, nessa percepção equivocada cristã, nós tenhamos feito uma separação complicada, né? Igreja e Estado. Enquanto instituições, nós vamos estar caminhando, né, cada um com os seus princípios e valores, tá? Mas só que nós nos encontramos porque lidamos com o ser humano. E a igreja não pode silenciar, né, a sua voz diante das injustiças. Ela tem que falar, né, de uma forma coerente, de uma forma bíblica, de uma forma humana. Então não dá para ficar no silêncio, porque quando eu falo assim de injustiça, estou falando do outro. E, Guga, igreja é gente, Estado é gente. Né? Se a gente partir para uma ideia da apatia, né, de algo sem vida, aí fica muito complicado, tá bom? Então, a igreja ela precisa se posicionar, né, a favor da justiça, sempre. Dar uma fala de coerência, dar uma fala profética, dar uma fala de humanidade, mas não só falar, fazer. E aqui eu ouso dizer que a igreja, durante toda a sua história, ela faz muito pela justiça, faz pelo outro, ela se doa, ela serve, porque ela aprendeu com o mestre. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele faz uma colocação muito interessante, diz assim, olha, se a justiça de vocês não exceder, aí não sei se você conhece bem o contexto, não exceder dos escribas e fariseus eram dois grupos religiosos que pregavam, mas não faziam, que determinavam, mas não serviam ao outro. E tem muita gente no nosso país que só faz isso, só fala, mas não faz. Então, a gente tem que trabalhar a questão da justiça social, que é uma justiça divina. Amém, pastor. Correto. E, reverendo Eric, durante a evangelização dos povos indígenas, né, esse processo todo de catequização, infelizmente, muitos erros foram cometidos, né? A gente verdade. sabe que Jesus, ele dá uma determinação no Evangelho de pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ele nos tem ordenado. Só que, em muitas vezes, essa catequização, essa evangelização, ela desrespeitou, né, esses povos originários, muitas vezes implantando uma determinada cultura à força. Você enxerga que houveram incoerências passadas em relação a esses povos? E eu já emendo uma outra pergunta. Se existe essa determinação da evangelização, como seria uma evangelização ideal que respeitasse a cultura desses povos? Guga e Doronésio, olha só, não sei se vocês concordam com isso também, mas nós, cristãos, também precisamos ser reevangelizados. Eu acho que a nossa forma de fazer evangelização, que há tanto feriu tantos povos, precisa ser repensada. E eu acho que nós, como brasileiros, todos, precisamos fazer isso aqui, sentar e conversar sobre essa crise humanitária. Isso não pode ser mais uma notícia apenas solta no espaço. Foram muitas crianças indígenas dizimadas, né? É uma tragédia humanitária. Diante disso, a gente tem que sentar, fazer uma reflexão profunda sobre que tipo de gente nós somos, que assistimos nossas novelas, vemos nossas revistas, enquanto nosso povo originário está morrendo com seus rios contaminados nas nossas florestas. E a igreja realmente tem esse chamado de Deus para a evangelização. Mas o que é evangelizar? Olha, muita gente entende que é só uma tarefa de catequizar. Catequizar, a palavra catequizar significa arguição oral.
né? Você ensinar alguém um conteúdo para pôr na cabeça, para responder aquelas perguntas. Mas a evangelização não é só catequizar. O evangelho de Jesus é o quê? É uma boa notícia de que um Deus de amor está acolhendo pessoas que nem sempre o amaram, estavam à margem, pessoas boas ou não, todos foram recebidos por Deus com amor, certo? Então, isso tem um jeito certo de fazer. Você não pode invadir uma cultura e abrir só uma igreja lá, fazê-lo responder perguntas teológicas e falar, estão evangelizados. Isso está errado, né? O evangelho de Jesus, ele chega por meio da justiça, do amor, do cuidado. Parte da missão cristã e evangélica no Brasil é defender os direitos civis dos indígenas. Não só fazê-los ter uma Bíblia na mão e domingo ir cantar o hino como eu canto. Defender a dignidade desses povos é parte da missão cristã, é parte do evangelho chegando lá. Então, acho que todos nós cristãos precisamos pensar que o evangelho, que é uma boa notícia, uma boa nova de um Deus de amor que chega, representado por nós, tem que ser com mãos estendidas, de escuta, né? Quem são vocês? Como vocês vivem? Respeitando esses espaços e a riqueza dos indígenas, né? O seu modo de vida, a sua produção cultural, tem muito a nos ensinar. Então, o evangélico e os evangelicalistas, no seu fazer de evangelização, precisam entender que esse olhar de fora, estrangeiro, que eu vim como salvador, vou entrar na sua cultura, te fazer parecer comigo e ter a minha religião, isso não é evangelização, né? Porque isso é o que a colônia fazia, os colonizadores, né? Ou você se acultura ou será dizimado. Muita gente vai evangelizar com essa mentalidade, com esse coração agressivo. Por exemplo, nós evangélicos, inclusive no Brasil, somos muito americanizados, né? A nossa cultura evangélica é muito americanizada. Não se levou em consideração que nós, povos latino-americanos, temos questões próprias, jeito de falar, jeito de pensar Jesus, a Bíblia. Então, quando vieram nos evangelizar, trouxeram também a cultura norte-americana e europeia. E nós temos agora a chance de colocar um filtro e barrar esse tipo de evangelização que é nociva. Junto com Jesus, eu levo o meu gosto cultural, o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar, e eu olho o outro como inferior. Se você olha o outro como inferior, você já não é capaz de pregar o evangelho com integridade. Vocês concordam comigo? O Eric, e aí, Guga, veja bem, a palavra que o Eric traz, ela é muito pertinente, tá bom? Eu acho que isso nos ajuda a pensar. Eu só queria pontuar duas coisas, tá? Eu acho que hoje eu estou só em duas coisas, né? Pegando a sua palavra. Veja bem, o evangelho, ele é libertador. Quando Cristo diz assim, vão e preguem, é para pregar o evangelho mesmo. Então, Jesus não disse que a gente tem que mudar a cultura do outro. Mas o evangelho, ele transforma. Só que aí tem um outro detalhe, né? Quando você lida com algumas situações, né, humanitárias, então acho que você vai ensinar, a partir do evangelho, a partir da sua presença, né, ali dentro. A outra coisa é um ponto de reflexão, né? Queiramos ou não, nós somos uma nação que as pessoas tendem a determinar o que a gente tem que pensar e a forma de viver. E é uma pressão muito grande, você conhece isso, né? Aí, quando a gente pensa na evangelização, aí aquele que não entende disso quer, né, nos ensinar a fazer o nosso trabalho. É um país um pouquinho complicado em algumas situações. Evangelizar é uma coisa, a gente não pode mudar a cultura. Agora, se dentro da evangelização, Guga e Eric, eu entendo situações humanitárias, aí eu tenho que chegar junto, porque isso é justiça, isso é evangelho. Certo. E assim, de forma prática, pastor, além da evangelização, que é o principal motivo da igreja existir, né? Pregar o evangelho de Cristo às pessoas, o evangelho que salva, cura e transforma. A igreja, de que formas ela pode servir a esses povos indígenas de formas práticas, assim, pastor? Formas práticas, né? Nós precisamos, né, chegar junto para conhecer, não é?
não ficarmos à margem desse dia a dia dessas pessoas, tá bom? Nós podemos ajudar e participar, né, dentro das necessidades. Se são necessidades médicas, nós temos gente para chegar lá. Né? Se são necessidades de alimentação, nós temos que ajudar. Né? Se são necessidades de trabalhar melhor, até a gente pode contribuir, nós precisamos chegar lá. Então, a igreja ela tem como dar a sua contribuição, sair do discurso, mas para ajudar. Agora, amigo, Guga, para ajudar, a gente tem que conhecer. E para ajudar, eu tenho que chegar junto. Então, se eu sou cerceado como igreja, chegar junto, como é que eu posso ajudar? Além da oração. Então, e na nossa Constituição, né? Na nossa Constituição, eu quero bater nessa tecla, nós temos o direito de ir e vir. Se eu entendo que tem uma situação crítica e caótica como igreja, mas se eu não chego lá porque alguém cerceia a minha liberdade, Sim. como é que eu posso ajudar? Então, Eric, eu acho, né, Sim. que a gente precisa ter essa liberdade, Sim. não de mudar a cultura, mas de abençoar o outro com o evangelho, e só o evangelho transforma. Amém, amém. Poxa, que papo bacana com vocês, meus amigos. Maravilhoso. E eu sinto informar que a gente está chegando ao fim do programa. E justamente porque o programa ele tem essa curta duração, é que no último bloco a gente pede para os nossos entrevistados eles trazerem dicas de livros, filmes, documentários, músicas que possam nos ajudar a aprofundar melhor sobre esse tema em questão, que no caso hoje são os indígenas Yanomami, os povos originários de cada região, né? Então, primeiramente, começa com o senhor, pastor Doronésio. E aí, preparou alguma dica aí para os nossos espectadores? Preparei desde já, obrigado a você, não é, o Eric e toda a equipe, tá bom? Deixo uma dica musical, não é, do João Alexandre, Brasil Olha para Cima. Acho que a música é fantástica para um tempo como este, tá ok? E a dica de uma série de um filme chamado Olhos que Condenam. Tá? Eu acho que é algo assim especial sobre essa questão da minoria, né? Então, ficam aqui as dicas para que a gente possa pensar e agir e trabalhar melhor. Parabéns pelo programa, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Doronésio, muito bacanas as dicas, hein? E aí, reverendo, tem alguma dica aí para a gente se aprofundar melhor nesse assunto? Olha, eu vou dar uma dica ampla, que é de um coletivo musical chamado Candeeiro. São artistas cristãos, evangélicos, nordestinos, que estão fazendo um trabalho lindo, gravando, compondo poesias, músicas. Você encontra isso em todas as plataformas aí digitais, chamado Coletivo Candeeiro. São músicas lindas para pensar fé evangélica de forma inteligente, pensar o Brasil. E uma dica de livro, que é o livro Poluição e Morte, do Francis Schaeffer. É um clássico, é um livro lindo. Acho que você vai amar ler e aprofundar nesse tema. O Eric, nordestino aí, esse grupo é gente boa. Né? Eu sou pernambucano, então essas coisas boas vêm de lá. Pastor é da terra. E é isso aí, meus amigos. Agora, com essas dicas maravilhosas, a gente chega ao final do primeiro Fé Pública. E eu queria agradecer mais uma vez a participação do pastor Doronésio, a participação do reverendo Eric. Foi muito abençoado. E olha só, a gente vai ter fé pública a cada 15 dias. Isso significa que no dia 22 de março a gente chega com um novo episódio. O tema a gente ainda vai divulgar nas nossas mídias durante a semana para que você, nosso espectador, possa mandar também suas dúvidas e perguntas para enriquecer o nosso programa. É isso aí. Fiquem todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo Fé Pública.